Bom dia, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos e amigos. Que Deus esteja nos abençoando aí na data desse dia, que esse dia seja um dia glorioso na presença do nosso Deus, o amado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que tem estado conosco em todos os nossos caminhos e nos deu a oportunidade de um novo dia, de nós estarmos levantando e glorificando o seu nome nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Venham com a palavra do coração de Deus para o teu coração, e nós vamos já estar começando aí no Salmo 121, amém? Salmo 121, que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor Ele é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará em todo, aleluia, de todo o mal, e te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é aquele que verdadeiramente tem vindo, aleluia, sobre a minha vida, sobre a tua vida, para estar fazendo infinitamente mais do que temos pedido, infinitamente mais do que temos pensado, e nós o glorificamos, nós o magnificamos em nome de Jesus Cristo. Então, aleluia, nas horas difíceis, nas horas mais conturbadoras da nossa vida, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando a face do Altíssimo. E ele diz aí: olharei, levantarei os meus olhos para os montes, de lá onde vem o socorro. Amados irmãos, quando diz montes, a gente precisa entender que nosso socorro ele não está na horizontal, mas ele está na vertical. Nós precisamos olhar para o céu e clamar ao Senhor e falar ao Senhor tudo aquilo que nós estamos necessitados, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós verdadeiramente temos que falar. É somente com Ele. A palavra diz para mim e para você na hora da minha dificuldade, na hora da tua dificuldade. E a gente sai correndo para um lado, a gente sai correndo para o outro, amados irmãos. A gente fala com o vizinho, a gente fala com o vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. A gente fala com os vizinhos da rua toda. Daqui a pouco está todo mundo sabendo. A gente fala com o pai, a gente fala com a mãe. E a palavra do Senhor tem dito para mim e para você: fecha a porta do teu quarto e ali, amados irmãos, você se ajoelha, você clama a Ele, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Assim diz a palavra do Senhor. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos falado, nós temos cansado, aleluia, as nossas vozes de estar, aleluia, gritando e falando para todo mundo, mas nenhuma dessas pessoas pode aí nos auxiliar. Somente o Senhor é aquele que entra com a verdadeira providência na minha vida e na tua vida. Somente Ele pode fazer uma obra magnífica, e essa obra, amados irmãos, ela vem do céu em forma de socorro, ela vem em forma de fortaleza, ela vem em forma, aleluia, de porto seguro. E esse nosso porto seguro é o Senhor Jesus Cristo, E a Sagrada Escritura fala a respeito desse porto seguro, amados irmãos, que diz assim para a gente, nós edificarmos, a casa sobre a rocha. Deixa eu abrir aqui, aleluia, se edificar sobre a casa sobre a rocha, amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós edificamos a casa sobre a rocha, amados irmãos, nós vamos ver que vem a tempestade, vem aí a ventania, vem tudo, amados irmãos, aleluia, sobre ela. Mas aqueles que verdadeiramente edificou a casa sobre a rocha, ele fica firme, no Senhor. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, glórias a Deus.
Deus esteja aí abençoando a amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, diz aí a palavra do Senhor, Mateus 7, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aí está dizendo a respeito, aleluia, daqueles que dirão que virão em nome do Senhor. Mas o 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, amados irmãos, nós vemos aí a situação de todo aquele que tem colocado diante do Senhor as suas necessidades, colocado diante do Senhor tudo aquilo que tem, aleluia, no seu coração, toda a sua necessidade. Nós precisamos aí louvá-lo, nós precisamos engrandecer o nome do Senhor, porque somente Ele pode fazer uma obra magnífica na minha vida e na tua vida. Então, quando Ele fala aí no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender a adorar, nós precisamos aprender a buscar, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. A nossa força não vem do dinheiro, a nossa força não vem de um pai, não vem de um irmão, não vem de uma mãe. A nossa força, ela não vem dos amigos, ela não vem, amados irmãos, da muita riqueza que nós temos, mas nossa força, ela vem do Criador, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão agir, aleluia, poderosamente na minha vida e na tua vida. E eles verdadeiramente vão nos fortalecer, tanto o Pai conforme o Filho, conforme o Espírito Santo. As pessoas da Trindade verdadeiramente entrarão com providência na minha vida. O Espírito Santo, ele é amigo, ele é companheiro, aquele que vai na frente. O Espírito Santo, aquele que prepara o caminho. Jesus Cristo é o advogado que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, crer nesse Deus Todo-Poderoso que fez os céus, que fez a terra. Então, em nome de Jesus Cristo, não desfaleçamos diante das circunstâncias, mas nós precisamos aprender que a nossa força, amados irmãos, ela vai, aleluia, aumentar na hora que nós estivermos colocando a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer nesse Deus que tudo pode. Amém? Diz aí no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, ele velará pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diz aí a palavra que está em Jó, capítulo 4, no seu versículo 1 até o versículo 5, que diz, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Amados irmãos, é uma verdade essa situação que ele está dizendo. Por causa de quê?
Porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós nós agimos como liderança. E quando, amados irmãos, tudo que está à nossa volta, nós saímos em socorro de todos. E uma pessoa, ela precisa de alguma coisa, nós estamos ali. Como de uma cesta básica, a gente corre ali, a pessoa precisa de uma ambulância, a gente corre em cima, telefona atrás, a ambulância chega e leva ela para o hospital. Precisa de um remédio, a gente corre atrás, precisa disso, a gente está sempre junto. A gente precisa de uma outra coisa e a gente corre, fortalece, a gente faz tudo aquilo. E, amados irmãos, é uma coisa assim tremenda, as coisas acontecem assim, e como se diz, da água para o vinho, né? E aí, de repente, amados irmãos, quando acontece conosco, a gente cai de uma tal forma que desanima todos que estão à nossa volta. A gente entra num desespero que parece que essa situação toda, ela se levanta e ela se levanta, parece que a gente vai ser destruído com aquela situação. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente tem um Deus. A gente precisa entender que esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, ele verdadeiramente ele vela pela palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós desfalecemos, que quando nós ficamos aí na situação de inércia, amados irmãos, nós estamos ajudando a desanimar as outras irmãos, as outras pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos levantando. Nós precisamos estar indo muito mais além. Nós precisamos aí estar clamando ao Senhor e buscando a sua face. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, continuar fortalecendo os braços cansados. Nós precisamos continuar aí fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo. Nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar, nós temos que ir muito mais além. É nesses momentos, amados irmãos, que nós precisamos mostrar a nossa fé, o vigor do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós caímos de uma tal forma que as pessoas olham para a gente e quando elas olham, ela fala, isso aí não tem mais jeito. E nós entramos no nosso casulo, nós entramos na nossa caverna, conforme fez aí Elias, né? E a gente precisa voltar, amados irmãos, a estar buscando o Senhor. Nós precisamos aí estar encorajando, nós precisamos aí estar colocando, aleluia, a nossa fé em ação. Nós precisamos fortalecer, amados irmãos, a todos aqueles que se encontram em dificuldades. Nós não podemos aí desfalecer diante das situações que têm vindo sobre nós. Tem aí uma figura, né, com dizeres que eu peguei da irmã, como que chama a irmã? Vanusa, né? Aí de Carandaí, ela colocou assim: o problema de ser alguém que cuida muito de todo mundo é que raramente alguém olha para você e enxerga que você também precisa de cuidado. Então, novamente vou ler. O problema de ser alguém que cuida de todo mundo é que raramente alguém olha para você e enxerga que você também precisa de cuidados. Tem situações assim, amados irmãos, que as pessoas olham para você e pensam que você é um super-homem. E na realidade o super-homem é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há super-homem, né? Nessa vida. A gente precisa entender que a força que está em nós, ela vem de Deus. E essa força, amados irmãos, que
nós temos, estou falando generalizadamente, essa força que nós temos é somente quando nós damos as mãos, e quando nós damos as mãos, nós nos fortalecemos. Mas nas dificuldades, amados irmãos, nós tendemos a nos retrair. E quando o outro irmão está ali passando pelas suas dificuldades, a gente olha e fala: eu também estou precisando de ajuda. Mas quando nós damos as mãos, amados irmãos, as coisas acontecem. Hoje em dia tem se feito algumas situações assim que as pessoas falam assim: eu não tenho como fazer festa do meu aniversário, eu gostaria muito de fazer a festa do meu aniversário, mas eu estou passando por dificuldades, estou passando por situações dificílimas. E os amigos, aqueles que estão à volta, falam assim: não, vamos fazer alguma coisa, cada um traz uma coisa. Aí um traz 2 refrigerantes, o outro traz um bolinho, o outro traz uma torta. E quando vê, tá todos ali reunidos, e aquilo ali fica muito bacana, amados irmãos. E isso aí é uma coisa que nós temos visto a respeito de unidade, a respeito de união. E isso, amados irmãos, a gente precisa entender que quando nós agimos dessa maneira, em todas as áreas de nossa vida, amados irmãos, as coisas começam a tomar um outro rumo. E quando as coisas tomam outro rumo, nós vemos, amados irmãos, que Deus amou a unidade e tem chamado cada um de nós para a unidade. Nós precisamos nos unir. E quando nós nos unimos, amados, num só propósito, a situação fica bacana, a situação fica boa, e nós vamos ver resultados extraordinários em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A irmã está dizendo aí, a irmã falou tudo, né? Já vivi muito isso, mas nunca perdi a fé do nosso super-herói, né? O nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Iribarra, né? Também a nossa irmã Noemi Souza, né? E eu aproveito, já deixo aí as orações, né? Pedido de orações para a nossa irmã Maria Iribarra, né? A nossa irmã Noemi, a nossa irmã Maria lá do Chile, que os irmãos estejam aí também orando por ela, clamando pela vida da nossa amada irmã, também pela vida da nossa irmã Noemi, que nós venhamos aí fazer uma corrente de oração, um orando pelo outro, amém? Orem também pelo pastor Carlos, que a cada dia nós estejamos aí nos fortalecendo. Então, o que eu disse aí, que eu trouxe a respeito, né, de estarmos aí ajudando um ao outro, nós precisamos ver as pessoas nas situações que se encontram, porque a gente olha para Jó, amados irmãos, e Jó era um homem que tinha tudo do bom e do melhor. As Sagradas Escrituras, ela fala a respeito de Jó, e ela diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este um homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era muito. O seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimo os seus servos e servas a seus serviços, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Aleluia. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar, aleluia, suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias, seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: se porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. E num dia que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? E porventura tu não cercaste de bens? Aleluia, dissebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemar de ti na tua cara. Então, aleluia, sucedeu um dia que os filhos dos homens, aleluia, comiam e bebiam na casa do seu primogênito. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sebeus, e tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro, e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e o servo, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, aleluia, então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó contra Deus, nem lhe atribuiu falta alguma. Amados irmãos, em tudo isso nós vemos, amados irmãos, que as situações, as intempéries da vida, elas estão tanto para mim conforme para você. As situações, elas se levantam tanto para mim conforme para você. As lutas vêm para todos. E nós precisamos entender, amados irmãos, que Jó, ele talvez houvesse apoio de dentro da sua casa. A mulher poderia vir sentar com ele, a sua esposa, trazer um copo d'água ali, dar um consolo, um abraço de consolo. A mulher poderia falar com ele, mas não, amados irmãos. Jó, com o coração dilacerado, com aqueles 10 caixões dentro da sua casa, com aquele cortejo fúnebre de 10 filhos, com o coração arrasado, com a alma arrasada. Em tudo isso ele não atribuiu falta alguma a Deus, mas ele sentou e o adorou. A sua mulher disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e dorme, ainda conservas a tua fé nesse Deus? E ele diz assim: falas tu como qualquer doida mulher, recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não quer tu aceitar? Muitas vezes, amados irmãos, as situações elas sobrevêm sobre nós, amados irmãos, e as pessoas que estão à nossa volta, muitas daquelas, amados irmãos, que nós nos desbravamos, para estar fazendo com que elas estejam bem, em oração, muitas vezes em socorro, do pão, em socorro da vida financeira, muitas vezes em socorro através de
palavras, através de consolo. E é aquelas pessoas que vão se levantar contra nós, conforme aí ele chega e fala assim: olha, verdadeiramente muito tem me admirado. Tu se levantava em socorro do oprimido, daquele que tinha um braço fraco, daquele desfalecido. Agora, vindo essa luta contra ti, agora você se acaba aí, rapou a cabeça, agora você está aí nessa situação difícil, agora a gente olha que você coloca a cinza sobre a cabeça. A gente vê que o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito de Jó perder tudo. A gente olha que o inimigo de nossa alma, ele vem e ainda tira a saúde de Jó. Jó, ele fica ali numa situação terrível, amados irmãos, que até a pele do seu corpo, ela passa a ser atacada, amados irmãos, e ele começa a coçar o seu corpo com um caco de telha. Muitas vezes, amados irmãos, as lutas que nós temos passado, elas não chegam aos pés da luta que Jó passou. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos deprimimos, nós passamos por situações dificílimas a ponto de nós estarmos chorando e blasfemando contra Deus, mas é momento de nós estarmos juntando as nossas forças, amados irmãos, porque a situação ela tem se levantado, são situações assim dificílimas, amados irmãos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ouvi dizer, amados irmãos, que até o carnaval foi abolido. Existe aí uma nova variante que tem vindo aí do coronavírus e ela tem chegado sorrateiramente e pode causar muito mais mal, ela mais ainda fatal do que o coronavírus. E tem sido assim situações dificílimas, tanto na área, aleluia, do comércio, conforme na área da saúde. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o salário que a pessoa recebe, um salário mínimo, hoje em dia não cobre o que ela vai comer, o que ela vai beber. Se a pessoa paga aí um aluguel, ela está perdida, ela está numa situação difícil. Mas nós olhamos aí que essa semana eu já paguei o gás aqui na cidade do Rio de Janeiro a R$112 o gás. A gente olha que a gasolina já chegou ao preço de R$7,20. E quanto mais, amados irmãos, as dificuldades vêm para mim, para você, mais aquelas pessoas que estão aí, como eu posso dizer, no topo da pirâmide, né? Mais ela dificulta a vida do pobre, mais ela dificulta a vida do necessitado, amados irmãos. Era momento de nós estarmos ajudando um ao outro, mas essa situação tem se levantado como opressão para aquela pessoa que tem passado por momentos difíceis, por aquela pessoa que tem precisado aí de um médico, precisado na área da saúde. Nós, essa semana, algumas pessoas da minha casa, elas ficaram gripadas, inclusive eu, amado irmão. E quando nós fomos ao posto de saúde, só tinha dipirona. Eles só deram dipirona, mas imagina isso. Não tem nada para te oferecer na área da saúde. E muito mal. Quando você chega lá, mais ou menos 7 horas da manhã, você sai dali meio-dia. Quando você sai dali, você sai com dipirona na mão. E você fala que está com a dor nas costas, é dipirona. Você fala que está gripado, é dipirona. Você fala que está com tudo que você vai fazer no posto de saúde e na clínica da família, só te dá dipirona, não tem outra coisa a não ser isso. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha aí os nossos políticos arrotando que está fazendo coisas que tem melhorado a vida do povo. Nós estamos olhando aí, um fala daqui, outro fala dali. É uma disputa infernal da área aí, da nossa política, do nosso Brasil, e o povo tem passado por situações dificílimas, não tem sido fácil, seja esquerda, seja direita, seja esse, seja aquele. O povo brasileiro tem cortado um dobrado, porque ninguém tem feito nada para ajudar o povo. O povo está passando uma situação muito difícil. E muitas vezes, amados irmãos, conforme a gente olha aí, o que representa a justiça do Brasil, a justiça é cega. O povo não tem recebido um auxílio do governo, um auxílio digno.
não tem recebido aí uma cesta básica digna, não tem recebido um socorro que precisa. Nós precisamos entender que o povo tem recebido aí, vamos supor assim, esse auxílio aí, isso aí é um cala-boca. Muitas vezes as pessoas têm recebido uma coisinha aqui, outra coisinha ali, isso aí é um cala-boca, isso aí é voto cabresto. Isso aí tem acontecido para cá, isso aí tem acontecido para lá, e nós precisamos da justiça de Deus, nós precisamos nos unir, e muitas vezes um fica brigando com outro fica brigando com o outro por causa de política, e quanto mais nós brigamos, mais nós nos distanciamos da justiça de Deus, daquilo que Deus quer fazer na minha vida, daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós precisamos entender que o único que vai fazer por mim, o único que vai fazer por você é Deus. Não tem homem algum que pode melhorar a minha vida e a tua vida. Se fosse melhorar, tinha melhorado. Quando essa situação de entrou o governo aí, a gasolina estava menos de R$3, a gasolina já está 7,20, em alguns lugares está 7,30, 7,40, e olha lá como isso vai acontecer. Todo mundo precisa da gasolina, o caminhão precisa transportar o mantimento para a cidade do Rio de Janeiro, cidade de Belo Horizonte, cidade de São Paulo, e como vão transportar essas coisas. Isso aí, amados irmãos, quando precisa de uma situação de combustível para transportar o alimento, e aí a gasolina está cara, eles aumentam o alimento para que possam transportar com seu caminhão, com seu carro. Nós precisamos entender, amados irmãos, que isso tem se tornado uma bola de neve. Nós precisamos buscar o socorro de Deus, nós precisamos orar. O plano de governo nosso é orar e clamar ao Senhor. Esse é o plano de governo que nós devemos assistir, que nós devemos buscar, nós devemos colocar em Deus e falar com Deus: olha, Deus, eu preciso realmente ter um milagre da tua parte. Eu estou aí, amados irmãos, há 7 anos para fazer uma endoscopia, e aqui no Rio de Janeiro tem um sistema chamado aí Sistema do Inferno, que se chama X-Reg. Eu estou 7 anos para fazer uma endoscopia, entra governo, sai governo, e até hoje não foi liberado a endoscopia. E assim tem acontecido na vida de muitos. Eu cuidava de um senhor que ele se chamava senhor João. E quando eu cuidava desse senhor, espiritualmente falando, na hora que ele morreu, já foi enterrado, é que chegou a liberação do X-Reg para a vida dele. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer fazer um milagre na minha vida e um milagre na tua vida. E um milagre, amados irmãos, é pelo menos que nós venhamos morrer em Cristo, porque aí nós vamos ter a vida eterna. Porque se a gente confiar no governo, se a gente confiar no homem, nós estamos perdidos. A palavra do Senhor diz: maldito um homem que confia no homem. Está escrito aí, está escrito na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar na força do seu poder. Aí nós vamos ter verdadeiramente êxito, nós vamos verdadeiramente ver um milagre de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Então aí está a palavra do Senhor e nós precisamos confiar nela. Quero cumprimentar nossa irmã Elizabeth, que Deus esteja abençoando, nosso irmão Heleno, que Deus esteja operando aí nessa manhã, fazendo uma obra miraculosa, que Deus esteja abençoando a cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, a gente olha para a vida de Jó, amados irmãos, e a gente vê que Satanás ele anda ao redor buscando, a quem possa tragar. Ele anda como um leão que ruge. Nós precisamos entender, amados irmãos, que somente Cristo ele vem desfazer as obras do diabo. Está descrito aí em João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus ele veio para dar vida, vida em abundância. Deus veio para desfazer todas as hostes celestiais da maldade. Nós precisamos crer no nosso Deus. Nós precisamos crer na sua mão potente. Nós precisamos crer em tudo que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Então, amados irmãos, confiar em governo, confiar num homem, não é bem por aí. Nós precisamos nos auxiliar. Nós precisamos nos fortalecer um ao outro. Em nome de Jesus. Diz aí em Provérbios, amados irmãos,
lançai o teu pão sobre as águas. Parece que é Provérbios, não, Eclesiastes. Eu vou abrir lá em Eclesiastes. Se não me engano, se não me falha a memória, é em Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. Não é. Eclesiastes capítulo 11. Que diz aí: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por que ele está falando essas coisas, meu amado irmão? Quando fala, lança o teu pão sobre as águas. Salomão, ele observa as cheias do rio Nilo. E ali, amados irmãos, as famílias, elas tinham sacos de milho, feijão, arroz, elas tinham saco de tudo enquanto é tipo de grão. E aí ela lançava aquelas sementes sobre as águas, a correnteza das águas ia levando aquelas sementes. E aquele que lançava o pão sobre as águas não sabia onde a sua semente iria parar, porque a semente que ele lançava poderia ficar ali no seu quintal ou no quintal do vizinho, ou no quintal do outro vizinho, mas mesmo assim ele não deixava de lançar a semente. Isso, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela ensina que quando você abençoa, você muito mais abençoado é. O Senhor, ele te dará 30, 60 e 100 vezes mais. E nisso, amados irmãos, nós precisamos entender que quando as cheias elas baixavam e aquelas sementes que eram levadas, elas eram colocadas debaixo da terra pelas águas e pela lama, e aquela lama, amados irmãos, se tornava em uma terra fértil. E aquela terra fértil, amados irmãos, ela fazia germinar aquelas sementes que estavam debaixo da terra. E os homens não precisavam cavar a terra para plantar. Aquelas sementes que foram lançadas, amados irmãos, ela germinava e as pessoas olhavam onde passou as águas. Ali subindo o produto que eles lançaram, tanto conforme feijão, milho, arroz, aquilo nascia abundantemente. E todos colhiam, e todos tinham em abundância, porque havia um coração abençoador. Porque ninguém pensava assim, olha, eu vou lançar ali, eu vou colocar tal coisa ali, e isso que eu lançar, isso que eu colocar, quem vai comer o meu vizinho, quem vai aproveitar o meu vizinho. Ninguém tinha essa mentalidade. Todos tinham uma só mentalidade, todos terão em abundância. Nós precisamos entender, amados irmãos, que temos que ter um coração abençoador, nós temos que ter um coração para Deus. Quando diz a palavra, amados irmãos, no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar.
aquele que tem me guardado, ele não dorme. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor diz, se o Senhor, no Salmo, aleluia, 127, se o Senhor, ele não guarda a cidade, amados irmãos, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor, ele não der o alimento, amados irmãos, em vão trabalhos que edificam a casa, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra diz que o Senhor dá enquanto nós dormimos. E assim nós precisamos entender que muitos de nós, nesse tempo de crise, nós temos estocado alimentos. Quando nós olhamos, amados irmãos, a situação de muitas pessoas, enquanto nós estamos dentro da nossa casa, aquelas pessoas mendigos, as pessoas moradores de rua, aquelas pessoas em situações terríveis, amados irmãos, elas ficaram abandonadas, mas ainda assim o Senhor cuidou de cada uma delas. Nós precisamos entender que o Senhor cuida, que o Senhor ele opera, tanto querer conforme efetuar. Existiu aí um conto que os vinhateiros, e esses vinhateiros eles colhiam as melhores uvas e faziam os melhores vinhos. E eles tinham um grande barril no centro da cidade, para que todas aquelas pessoas naquele grande dia, para se alegrarem das colheitas que fizeram, um deles disse assim: hoje eu vou só para beber o vinho dos outros, eu não vou colocar o meu vinho dentro daquele barril. E ele teve essa ideia e foi para a festa, e quando chegou ali na festa, todo mundo, todos eles estavam reunidos, e aquela grande festa, todo mundo festejando, as músicas tocando, e naquele momento ápice de abrir a torneira para todos tomarem o vinho daquela boa safra que o Senhor tinha dado, eles abriram a torneira, não tinha uma gota de vinho, porque todos tiveram a péssima ideia de de operar um com o outro. E foi uma grande decepção para todos eles. Todos tiveram a mesma ideia. Mas quando nós temos, amados irmãos, a ideia que nasceu no coração de Deus de abençoarmos mutuamente, o Senhor opera. Diz a palavra do Senhor no Salmo 133, se não me falha a memória. Vou abrir no Salmo 133 para a gente ver. Amados irmãos, preste bem atenção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que quer dizer isso, amados irmãos? Quando coloca o óleo sobre a cabeça, ele é despejado numa abundância que ele desce sobre a barba, e dentro das vestes ele vai passando por todo o corpo, e ele chega até aos pés, ele inunda todo o corpo. Esse óleo no corpo representa, o corpo representa todos nós, ele representa o mundo inteiro. E quando esse óleo desce e inunda todo o corpo, ele está inundando todos nós. E esse óleo, com essa inundação, significa o Espírito Santo de Deus agindo no meio de cada um de nós com união, derramando o seu poder, o seu sobrenatural.
E quando o sobrenatural de Deus, ele age através do Espírito Santo, porque ele vê os irmãos em unidade, amados irmãos. É porque ele vê que nós temos ali um só propósito, um só compromisso de estar buscando, estar adorando. Quando fala aí a respeito do Monte Hermon, amados irmãos, o Monte Hermon ele passa um ano inteiro, a maior parte do ano, com geleiras, com neve. E quando essas neves elas derretem, amados irmãos, a gente olha aí, o Monte Sião fica a quilômetros de distância do Monte Hermon, mas ele está dizendo aí como orvalho do Monte Hermon. E esse monte, esse orvalho, ele desce até chegar um monte de Sião por ali, ordena o Senhor a sua bênção. Sabe por causa de quê, amados irmãos? Porque o vento do Espírito, ele sopra esse vento. E quando ele degela, quando ele derrete o gelo, esse vento ele vai passando uma forma de vapor, ele sopra esse vento e chega até o monte, aleluia, Sião. E ali no Monte Sião ele sente o frescor, a brisa do Monte Hermon, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. E o Senhor ordena a sua bênção na minha vida e na tua vida quando nós, aleluia, oramos, quando nós clamamos, quando nós colocamos o corpo em evidência. O corpo não é somente a orelha, o corpo não é somente o nariz, o corpo não é somente o olho, senão seria defeituoso. Mas nós estamos falando todo o corpo, nós estamos falando de todos os irmãos que precisam de oração, que precisa da nossa intercessão, que precisa da nossa ajuda, que precisa do mover do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa manhã nós venhamos receber do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos nos mover de íntima compaixão com os nossos amados irmãos, que nós venhamos aí estar nos doando para que cada um venha receber, que ninguém venha ter falta de nada. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, aí em Atos dos Apóstolos. Vou abrir aqui em Atos dos Apóstolos, amém? Glórias a Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor venha, Senhor, em socorro do teu povo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, a partir do versículo 45. Aleluia, já estamos chegando lá. O Deus de Israel, a igreja já tinha se consolidado através do Espírito Santo, já havia o derramar do Espírito Santo, aleluia. Diz aí, vou ler a partir do versículo, aleluia, 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, aleluia, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e todos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja os que havia de se salvar. Amém? Em cada alma havia temor. Ninguém tinha falta e necessidade de nada. Todos viviam na presença do glorioso Deus de Israel. Está faltando, amados irmãos, isso operar no nosso meio. Está faltando unidade. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos fortalecer no nosso Deus. Amém? Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelo teu socorro. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra.
Muito obrigado pelos meus amados irmãos, ó Pai, que estão conosco na live nesta manhã. Ó Deus de Israel, que essa palavra esteja chegando, ó Pai, a muitos corações, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja fazendo a Tua obra, Pai, magnífica, Pai, em nosso meio, que nós possamos, ó Pai, nos reunir, Pai, e que nós possamos, ó Pai, nos mover em oração, ó Pai. Ó Deus de Israel, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, colocando por terra, Pai. Ó Deus de Israel, todo preço abusivo, ó Pai, de alimentos, ó Pai, todo preço abusivo, ó Pai, de combustíveis, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois as pessoas, ó Pai, que são carentes, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que não têm, Senhor Deus, uma quantia de salário, ó Pai, que possa alcançar, Senhor Deus, essa situação, Pai. Elas estão perecendo, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, o Teu socorro, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer a obra, Pai, no nosso meio, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, de uma intervenção do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Muitos estão esperando aí uma intervenção, Senhor Deus, militar. Mas a intervenção que nós precisamos é de uma intervenção do céu. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e nós clamamos, ó Pai. Ó Deus de Israel, vem em nosso socorro, ó Pai. Seja, Senhor Deus, a nossa fortaleza, o socorro bem presente, Pai, na hora da angústia, na hora da tribulação, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós olhamos, ó Pai, para o céu, para os montes, de onde vem o nosso socorro, que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, ó Pai, segundo a Tua palavra, Pai, venha, Senhor Deus, nos auxiliar, Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, magnificamente na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, tira, Senhor Deus, todo abuso, ó Pai. Ó Deus, toda a força, Pai, todo o poderio, ó Pai, de Satanás, ó Pai, esteja caindo por terra, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, com o Teu poder, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vem nos auxiliar, ó Pai. Ó Deus de Israel, o Senhor que tudo pode, o Senhor vai, Senhor Deus, fazer, ó Pai, nós cremos, ó Pai. Habita, Senhor, nos corações dos Teus filhos, ó Pai, aqueles que se encontram doentes, ó Pai, aqueles que precisam, Pai, da Tua mão potente, ó Pai, que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, em socorro, ó Pai. Ó Deus, olha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para a Kátia, Pai, para a Cláudia, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pela minha irmã, Senhor Deus, Maria Ribar, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, pela minha irmã Cláudia, Elizabeth, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, irmão Helena, ó Pai, todos, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, nessa live, nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja operando, ó Pai, fazendo uma obra magnífica, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, através do Teu poder, da Tua unção, Pai. Fala conosco, ó Pai, através do Teu grande amor, do Teu favor, ó Pai. Opera, Senhor Deus, miraculosamente sobre nós, ó Pai. Nos ensina a cada dia, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortalece-nos, ó Pai. Encha, Senhor Deus, com vigor, Senhor Deus, da Tua glória. Resplandeça, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus, sobre nós. Ó Deus, venha falar conosco. Nós precisamos, ó Pai, do agir, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, nos favorecendo, ó Pai, no ir, no vir, ó Pai, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, movendo as águas em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã. Receba aí um abraço do Pastor Carlos. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aí falando muito mais ao teu coração, operando aí, aleluia, através da glória do nosso amado Rei Jesus. Amém. Fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.